E hoje aqui nesse vídeo a gente vai entender o porquê que a Vale tem se tornado uma excelente pagadora de dividendo, inclusive nos últimos 3 anos, e entender o porquê que a BTG está projetando um dividendo de 12% em yield nos papéis de Vale. Vamos ver esse negócio, vamos ver como que funciona os números dessa empresa, vamos ver ali os riscos que estão associados para quem investe em Vale. E começando com, falando de Vale, a gente tem que falar sobre o Ibovespa, que no acumulado do ano, tanto a Vale quanto o Ibovespa acumulam uma queda, menos 8,5% para o Ibovespa e menos 21,05% para a Vale. E quando a gente fala em Vale e em Ibovespa, é interessante a gente associar essas duas questões, porque a Vale representa uma fatia muito grande do índice Ibovespa, que reúne as ações mais negociadas da Bolsa de Valores. E a Vale é uma das maiores ações negociadas na Bolsa de Valores, ocupando ali 14% do índice. Tá? Então, quando o índice mexe, quando as ações da Vale sobem bastante, o índice mexe positivamente. Quando as ações da Vale caem, o índice também cai, provando ali que essa grande participação da Vale reflete desta vez no Ibovespa, diferente das outras empresas, né? Se a gente vê nos últimos 5 anos, quem investiu em Vale, pessoal, teve uma rentabilidade de 72,29% contra 18,89%. Então o Vale sobressaiu bastante, apesar dessa volatilidade que você está vendo aí, hora chegando a negociar a 80, 90, 110 reais e hora chegando a negociar até abaixo dos 60 reais. E é importante a gente ver essas cotações ondulatórias, porque isso mostra de uma maneira bastante expressiva aqui que Vale é uma ação cíclica, é uma ação que uma empresa que tem essa rentabilidade, esses lucros e essas receitas de forma muito cíclicas, que vão de acordo com a economia não só do Brasil, mas mais também da economia mundial. Então, quem compra lá na alta rentabilidade pode sofrer muito quando a ação está em queda, né? Isso faz mexer bastante na carteira, a carteira fica bastante negativa. Um dos melhores momentos para fazer o aporte em Vale é quando está num valor mais atrativo, um valor mais baixo, e isso te dá uma margem de segurança mais interessante, lembrando que não é recomendação de investimentos, tá? E quando a gente olha aqui essa rentabilidade anualizada, a gente tem que 14,4% de rentabilidade ao ano de Vale contra 3,7% do Ibovespa, uma disparidade bastante interessante, né, pessoal? E o que acontece? A Vale, ela tem um braço anexo a ela que chama-se Vale Base Metals. A Vale Base Metals, ela não é focada tanto em minério de ferro como a Vale em si. Esse Base Metals, ele reúne a produção e extração de outros tipos de metais, como níquel e como cobre, por exemplo. Então essa parte mais, esse braço anexo da Vale tem outra gestão, e essa outra gestão visa alguns crescimentos. Só que isso nem sempre é bem visto pelos investidores, porque parte dessa receita, a maior parte das receitas, vem da linha principal, que é da exploração do minério de ferro. Então é o seguinte, essa linha da Base Metals, ela está sendo subvalorizada pelos investidores, tornando atrativo o investimento nessa área. Ou seja, quem está comprando Vale agora, está comprando com esse braço anexo da Base Metals desvalorizado e pode adquirir um excelente preço, tá? Só que vamos entender o que aconteceu, porque teve uma reunião com essa Base Metals, com os diretores da Base Metals, houve-se essa apresentação, esse webinar para mostrar para os investidores o projetivo do futuro para essa linha Base Metals, para ver se realmente levantam-se mais investimentos e para ver como que é o futuro dessa empresa também, que não vai ficar tão focada só no minério de ferro e quer expandir os seus negócios para outros braços também, tá? Então o que essa reunião visa é o seguinte, aumentar a produção e baratear essa produção. Isso vai melhorar bastante os números da empresa ali. E ela quer focar onde? Ela quer focar em estabilizar a produção e aumentar a produtividade na usina de Salobro, na usina de Sudbury, aumentar a produção aqui em Sossego, melhorar a estabilidade da produção, que é muito volátil, e na Voisey's Bay, maximizar a capacidade da fábrica. E esses números dessa linha Base Metal pretende mexer como? Ela pretende aumentar em 5% a produtividade e diminuir os custos em 10%, ou seja, os números melhoram, né? As receitas e lucros melhoram, tá? E isso para a produção de cobre, e para a produção do níquel aumentar mais 10% e diminuir 10%
nos custos fixos. Então ela quer focar mais nessa linha do níquel e a gente vai ver por que desse aumento do níquel. Quando a gente olha a intenção da Base Metals em aumentar o níquel, é o seguinte, é porque nós estamos numa transição energética onde cada vez mais nós vamos utilizar baterias que têm esse componente níquel bastante forte e também os carros elétricos. Vários componentes dos carros elétricos são à base de níquel e esse aumento de 5% que a Vale Base Metals prevê na sua produção e no seu crescimento composto, prevê aumentar os seus números, tá? Para o cobre também fica um pouquinho abaixo dessa produção, mas também será bastante utilizado aqui nos carros elétricos, baterias, e também o cobre, dessa vez, na energia renovável e em outros produtos para essa transição. Então, a Vale, além dela participar da linha principal, que é a exploração do minério de ferro, para a produção do aço em si, ela quer também fazer essa transição energética mais favorável para a própria empresa, aumentando a exploração desses outros metais para se tornar ainda muito maior e mais competitiva, tá? Fazendo parênteses aqui que empresas grandes já consolidadas também são empresas em constante crescimento, não existe essa disparidade entre empresa que é só crescimento e empresa que é só dividendos. Aqui, nesse slide, pela essa conferência, a Vale mostra que o níquel vem a sua demanda pelo crescimento, né, vem ali se tornar bastante pujante de 2025 para frente, mais na questão da Indonésia e em outros países também, porque lá é forte essa produção das baterias e a produção de alguns componentes dos carros elétricos, tá? Mas não só na Indonésia, todo o mundo pretende crescer aí, todos os nossos continentes, né? América, Europa, a China pretende até 2035 ali ocupar uma fatia grande dessa mudança de transição energética e a Vale pretende, né? Esse braço Base Metals pretende tentar acompanhar isso de maneira mais forte. Só que o que você tem que tomar cuidado quando for investir em Vale é o seguinte, entender que essa empresa cíclica, ela ora vai ter uma rentabilidade, ou seja, uma receita bastante elevada, e ora essa receita cai. O que mais é ondulatório, além disso, não são só as receitas, são seus lucros. Aqui a gente teve alguns momentos de prejuízo, como 2015 e 2019, e teve momentos onde o lucro foi bastante pujante, em 2021, por exemplo. Então percebe que quando você investir em Vale, ela vai ser uma ação volátil na sua carteira e vai ser uma ação que os dividendos também podem ser mais voláteis, além dessa comparação que eles fazem como boa pagadora de dividendos, tá? Para a gente analisar isso mais a fundo, primeiro a gente precisa ver os seus indicadores fundamentalistas para a gente ver a atratividade do investimento ou não, tá? Hoje, nos últimos 12 meses, ela tem quase 11,5% em distribuição de dividend yield, ou seja, bastante interessante para quem investe em ações, né? Tá vencendo ali da renda fixa, a distribuição de dividendos contra essa rentabilidade. O preço-lucro é um pouco desconsiderável em ações de commodities, porque geralmente, se esse PL tiver mais alto, não quer dizer que a empresa ficou cara em termos, igual a gente analisa empresas de tecnologia, quer dizer porque talvez o lucro tenha ficado mais para baixo. Então essa inversão nesse valor PL aí pode ser interessante dependendo do valor da cotação que você for investir. Então não fico muito focado no PL quando olho essa ação, os papéis de Vale, tá? PVP de 1,5 também interessante, e o EV/EBITDA, que é um fator muito interessante, que esse EV/EBITDA é o quê? O EV é o valor da firma, quanto que essa empresa toda vale, e o EBITDA é a capacidade de geração de lucro que essa empresa tem. Então se eu tenho um EV/EBITDA de 4,2, teoricamente eu compraria a Vale inteira com 4 anos de produção do seu próprio lucro. Interessante a gente analisar também que ela não tem dívidas, né? Ela tem um caixa positivo, a gente olha isso tanto pela dívida líquida, pelo EBITDA, que 0,86, tanto pela liquidez corrente, que ela, para cada R$1 de dívida que ela tem R$1,12 para arcar com essas dívidas, né? A gente percebe também uma margem excelente aqui, tanto margem bruta de 41% quanto a margem líquida de 18%. Sobra bastante dinheiro no fim das contas, né? Pelo menos nos últimos 12 meses é o que isso tem mostrado. Um ROI interessante de 20,6% para uma empresa que já é bastante sólida e é uma empresa que já está bem grande no mercado. Ela tem esse crescimento bem robusto, fora da média, né? Isso é demonstrado pelo CAGR, que é o CAGR, de crescimento de receita nos últimos 5 anos, uma média de 15,85%. Então, bastante interessante os números de Vale, apesar dela ser uma ação
mais arriscada, uma empresa mais cíclica, uma empresa onde que você tem que saber onde que você está colocando o seu dinheiro, os números dela são atrativos aqui, lembrando mais uma vez que não é sugestão de investimentos. Falando de dividendos, pessoal, apesar dessa projeção de 12% em dividend yield, a empresa ela vem diminuindo com os anos a distribuição dos dividendos. Em 2021 foi R$ 14,60, já em 2022 R$ 7,58, 2023 R$ 6,00 e 2024 até o presente momento, nessa primeira distribuição que ela fez em março, foi de R$ 2,73. Resta a gente saber quanto que vai ser para o futuro. Geralmente ela distribui 2 vezes por ano, ou 3, tá? Geralmente as maiores partes de distribuição são em março e em setembro, e às vezes ela distribui ali em outubro ou dezembro, tá? Mas a maior parte é 2 vezes ao ano ali a sua distribuição. E esse dividendo ele vem decrescendo porque as receitas e lucros, como eu mostrei lá no gráfico atrás, vem decrescendo também, porque a distribuição de dividendos dela é com base até 30% do seu EBITDA, se não me engano, tá? Então acaba que se a geração de lucro é menor, o dividendo com certeza vai ser menor. Quando a gente olha em termos de cotação, lucro e cotação, a gente percebe que é bem em linha o gráfico, né? Hoje a cotação está maior do que o seu próprio lucro, indicando que Vale ainda poderia negociar no valor mais atrativo se a gente for analisar esse gráfico de cotação versus lucros. Mesmo assim, quando a gente olha o que os analistas estão dizendo, é recomendação de compra pelos analistas, não por aqui, tá? Então compra forte por 4 analistas, compra por 2, manutenção por 3, porque eles consideram esse papel que bastante desvalorizado na casa dos R$60, e eles fazem uma projeção do lucro por ação maior do que foi no primeiro TRI de 2024. Então isso faz tanto o yield subir com essa projeção para 12%, quanto a valorização do papel possivelmente podendo subir. E lembrando que apesar da linha Base Metals estar tentando crescer cada vez mais, a Vale ainda é bastante refém do seu minério de ferro e bastante refém da China. Então a gente tem que analisar muito esse cenário, analisar as demandas chinesas, porque Vale ainda sim é um pouco refém nesse sentido, tá? Em relação aos seus lucros. Então saiba disso quando você for investir. Então quando você pensa em investir em Vale, você tem que analisar 3 coisas. A maior receita é vinda do minério de ferro em si, quando for fazer a análise, né? Eu não trouxe aqui, mas a análise é do minério de ferro em valores, tá? A China é o principal comprador, então o mercado que acontece na China vai refletir na Vale. Infelizmente, esse é o cenário. Não gostaria pessoalmente que fosse tão refém assim, mas é o que temos para hoje. E você vai ter uma volatilidade nas receitas e no lucros e no valor da ação. Então, se você tolera pouco risco, mas quer se expor um pouquinho à Vale, o que você faz? É a menor parte da sua carteira, tá? Para a Vale foi isso. A gente viu aqui as recomendações do dividendo projetivo. Por quê? Porque a linha Base Metals ela pretende aumentar um pouquinho e com isso trazer melhores números para a empresa, mas cabe muito ao cenário da China e o cenário da economia global dizer sobre o futuro, tá bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você vai deixar o like para mim, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo, você vai receber automaticamente, tá? Comenta para mim se você é um investidor de Vale, que eu quero saber aqui quem são os investidores de Vale nos inscritos do meu canal e para você que está assistindo, tá bom? Esse foi o Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e te vejo no próximo.